Olá, internauta, bem-vindo ao Lance no Ar, entrando em campo hoje com a presença do meio atacante do Botafogo, Felipe Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Estamos ao vivo, você pode acompanhar mandando suas perguntas aqui via Facebook, aqui ao meu lado, o repórter do núcleo do Botafogo, né? Eu ia falar Gabriel Andreus. Imagina, todo mundo é do núcleo, né? Todo mundo aqui participando da entrevista aqui com o Felipe Gabriel. A gente já começa falando, né, da rodada, né? Desculpa, não falei Rafael Bosio, tá, gente? Rafael Bosio aqui com a gente. Falando da rodada, né? Segunda-feira, dia de falar do fim de semana. Botafogo já classificado, né, para a semifinal, mas fechou aí com um empate com Boa Vista. Foi o melhor resultado? Eu queria ter ganho o jogo, né? Acho que era importante, até para te dar uma moral agora para o jogo de Copa do Brasil que nós temos na quarta-feira, né? Tivemos ter a oportunidade de sair com a vitória, infelizmente não conseguimos, mas o importante foi continuar aí, né, sem perder ainda no ano. Acho que é um resultado importante, né, e agora pensar agora na Copa do Brasil, né, muda um pouco a história. A gente vai falar daqui a pouco em Copa do Brasil, quarta-feira, né, Bosio? Mas esse resultado do Botafogo também reafirmou aí o momento do Botafogo invicto, né, nesse campeonato, nessa temporada. O Botafogo acabou conseguindo manter a invencibilidade. Eu acredito que o empate foi... o Botafogo poupou jogadores, tem a Copa do Brasil no meio da semana, tem a semifinal no final de semana, então o Botafogo poupou jogadores. E mesmo assim conseguiu manter a invencibilidade, que o Felipe falou. Queria perguntar para o Felipe, em relação a esse jogo da semifinal contra o Bangu, que você falou que queria ter ganho o jogo. Mas acaba sendo bom, né? Você pegar um time um pouco mais modesto assim, na semifinal, para se preparar um pouco mais para esses jogos de Copa do Brasil e de final de campeonato de Taça Rio. Né? Eu particularmente, eu preferia ter pego nos grandes, né? Acho que o time que quer ser campeão, que está com esse objetivo, tem que enfrentar qualquer adversário. Então eu preferia, até porque você vai mais preparado para uma final, né? Você vem de um clássico, você ganha um clássico, né? Te dá mais moral, você vai mais motivado para a final. Lógico que eu falo, a equipe do Bangu cresceu muito, né, nesse segundo turno, então é uma equipe que está bem, terminou em primeiro da outra chave, então é uma equipe que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente conhece, já jogamos contra, né? Eu não pude jogar, não joguei, mas é uma equipe que cresceu bastante, então vai ser um jogo difícil e a gente tem que ir com tudo para vencer e aí sim pensar na final. Agora, Felipe, falando do Botafogo, um time que está aí, né, a gente falou aqui da invencibilidade do Botafogo, mas que ainda não parece ter convencido a torcida. A torcida, né, está descontente, não com você, porque desde a sua estreia, né, você já chegou fazendo gol e já atendeu todas as expectativas, mas com relação, você saiu em defesa do Andrezinho, do Lucas, alguns jogadores têm as vaias. Isso te incomoda? A mim não. Eu sou um jogador muito tranquilo. Eu, quando entro em campo, procuro me focar bem. Meus filhos, no dia do jogo do Fluminense, entraram comigo, minha esposa estava nem falei com ela. Eu peguei meus filhos e entrei, ela, você nem falou comigo. Eu falei, pô, amor, eu fico realmente muito concentrado, né, dentro do campo, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, o que o Osvaldo passou pra gente. Então, comigo não me tira, não me preocupa essas vaias, né. A gente fica chateado porque a gente quer o torcedor do nosso lado, a gente quer o apoio, né. A gente precisa disso, isso é importante, a gente está com o torcedor do nosso lado. Eu falo, a gente vive um momento bom, é que eu falo, não sei quantos, 19 jogos, não sei, sem perder. Isso é um resultado positivo, sim. Então, acho que quem está dentro de campo, principalmente o mais experiente, acho que também pensa dessa mesma maneira. Tem que estar tranquilo, né, saber que os mais novos precisam, né, dos jogadores mais experientes para poder dar. E ontem foi o que aconteceu no próprio jogo de ontem, alguns jogadores novos estreando. E eu procurei conversar bastante com eles antes do jogo, e no jogo tentei ajudar até na parte mais defensiva para poder realmente eles se soltarem, ver que estão confiantes, que tinha gente do lado para poder ajudar, e foi o que aconteceu. Você exerce um pouco esse papel, assim, né, diante dos menos experientes. Eu estava vendo que você saiu em defesa, né, do Lucas, enfim, parece até mesmo do Jobson, você acompanha ele de perto, bate papo com ele, não é verdade? Bastante. E o Jobson também tem conversado bastante, né? É um jogador que a gente está sempre se falando, vai para o treino comigo às vezes, então acho que é importante, né? Às vezes o jogador precisa de uma ajuda, precisa de alguém. Eu tive essa ajuda quando eu subi,
O Júnior Baiano e o Zinho foram jogadores que me ajudaram muito quando eu subi, conversavam comigo, me chamavam. E você ia pegando as coisas pouco. Então, ontem o menino, o Jadson, que foi um menino que nem vinha treinando com a gente, foi num treino lá na quarta, quinta, o Zé machucou, o garoto entrou e jogou bem pra caramba, foi muito bem. Então, eu acho que é importante essa conversa, você passar confiança para os jogadores. Isso foi passado quando eu subi, então eu procuro também retribuir da mesma maneira. Mas o que você fala para o Jobson, especialmente, assim, o Jobson? O Jobson, é o que eu falo, teve os problemas todos com ele. Eu falo para ele que acho que é importante ele ver a companhia com que ele anda, né? Acho que ele já está no momento que não pode errar mais, né? Então, eu falo, pô, cara, tu já teve problemas, né? Então, qualquer coisa que você faça vai ter uma proporção maior. Às vezes é uma coisa simples, mas é você, então a proporção, o negócio fica maior. Então quando tiver confusão, sai fora, entendeu? Deixa pra lá, entendeu? Vale a pena. Procura só em jogar, cara. Dá resposta dentro de campo. Você tem qualidade, é um jogador que pode chegar à seleção, pode disputar uma Copa do Mundo, entendeu? A qualidade que ele tem. Então é isso que eu procuro conversar com ele. E me coloquei à disposição dele de ajudar, o que eu puder fazer para poder, né, ajudar ele dentro de campo e fora de campo. Eu estou à disposição, ele sabe disso. Bom, eu vou ver aqui algumas perguntas dos torcedores, enquanto a gente está batendo esse papo. Vou perguntar para o Felipe, quando você chegou no Botafogo por indicação do Osvaldo, ele elogiou muito você, sua obediência tática. Eu percebi que a gente percebeu que você começou a jogar pela esquerda e agora você está caindo pelos dois lados, está jogando muito pela direita. Foi algum pedido dele? Vocês meias conversam entre si? Como que foi essa mudança? Eu comecei realmente jogando pela esquerda, né, que era a mesma posição que eu fazia lá, só que ele dá bastante liberdade para a movimentação. O importante são os três meias saberem que onde um tiver, o outro tem que estar cobrindo o outro. Então, para justamente o meio não ficar desvanecido. Né? A gente sempre, se eu cair na direita, alguém tem que fazer a minha esquerda. Então, um dos outros dois meias tem que fazer lá e o outro vem pelo meio. Então, é sempre a gente estar preenchendo o meio campo para a gente não ficar, né, com nenhum espaço vazio. Então, ontem, principalmente no jogo, movimentei bastante, até mais para o lado direito, no lado esquerdo. Então, no começo do jogo, procurei ficar mais no lado esquerdo para poder ajudar o Renan, porque é um jogador que estava estreando. Falei, não, vou ficar, como ajuda um pouco mais na marcação, falei, não, vou ficar aqui para te ajudar. E o Rui é um jogador que apoia bastante, falei, não, vou ficar aqui. E depois que eu vi que ele já ganhou confiança, eu comecei já a movimentar mais e poder buscar os dois lados, né? Porque na movimentação a gente acaba estruturando a defesa do adversário. Felipe, aqui tem, na verdade, uma briga rola aqui, né, típica de torcedor, Flamengo e Botafogo, porque como você, né, vem do Flamengo, a sua história, né, então o pessoal aqui, os flamenguistas, acho que queriam ter você lá com eles, mas no caso aqui o botafoguense Ivanildo Carvalho dos Santos está preocupado, olha a pergunta que ele faz, verdade que você está acertado com a equipe de São Paulo para o Brasileirão? Não. Existe alguma coisa assim? Nada disso, tem nada disso. O Danilo está viajando, é isso? Nada disso. Tem um contrato até o final do ano com o Botafogo. Né? É a primeira vez que eu estou estudando um negócio desse. Então, até você me pareceu tão assim, né, irreal, mas de qualquer forma tem que ter. Eu estou muito feliz aqui, eu estou muito feliz no Botafogo. A diretoria, né, o presidente, são pessoas maravilhosas que estão tentando fazer de tudo, né, para deixar os jogadores bem à vontade, estruturando o clube, reorganizando o clube, né, que já vem de um trabalho de um tempo. E eu acho que o Botafogo vai colher bastante com o que eles estão fazendo. E o clima dentro do grupo é bom? Eu estava pensando exatamente por conta do Louco Abreu, que perdeu o pênalti, mais um pênalti, né, o Louco perdeu aí numa fase, né, ruim que ele está passando. Como é que é isso assim no vestiário? Ele, por exemplo, que é uma figura, né, que a gente conhece, que fala, né, de uma forma mais, às vezes, direta, ríspida até, pelo estilo uruguaio dele, né? Tem mais um jeitão assim. Ele desabafou, tem essa conversa entre vocês? Não, eu estou conhecendo, cheguei agora, né? Então eu conheço muito pouco o grupo, assim, né? Apesar de eu achar que eu já estou aqui já tem um ano já, né? Parece que eu estou muito tempo no Botafogo. Então, o Louco é um cara que ele é muito tranquilo, é um cara muito experiente, então ele sabe da importância que ele tem. Então ele é bem tranquilo, depois do jogo ele nem falou nada, né? Eu esperei ele sair do jogo, eu fiquei em cima, já estava trocado, eu fiquei esperando ele sair justamente para, né, que eu falo, por mais que ele seja um jogador experiente, mas a gente precisa do apoio, né, de nós jogadores. Então fui, dei um abraço nele, entramos, não falou nada, né? O Renato deu a palavra, conversou. Falou, né, feliz pelo resultado de agora classificar e pensar já nos próximos dois jogos. Temos 2 jogos decisivos,
um pela Copa do Brasil e outro na semifinal, que vai nos dar a vaga para disputar o título aí da Taça Rio. Pela Copa do Brasil, Guarani agora, quarta-feira, né? Vocês venceram o Bugre lá e agora é o jogo aqui em casa, então é mais confortável, né, Felipe? Conseguimos um resultado importante lá, né? Se eu conseguir fazer 2 gols fora, né, sair com a vitória, acho que foi importante. Mas sabemos que o Guarani é uma equipe difícil, é uma equipe que está muito bem no Paulista, né? Classificou acho que em quarto, se eu não me engano. Né? Então temos que tomar bastante cuidado, porque tem muitos jogadores de qualidade e eles vão vir para tudo ou nada, né? Eles precisam buscar o resultado, então a gente tem que estar bem concentrado, bem ciente do que a gente precisa fazer para a gente conseguir sair com essa vitória e a classificação. Tem alguma coisa que você acha que o Botafogo precise melhorar ainda para esse campeonato? Tirando o elenco assim, de contratação, mas o grupo assim, ganhou muitos jogos, mas a gente vê ainda que falta um detalhezinho. Que detalhezinho é esse que você acha que falta? Falta, acho que a parte da conclusão. Acho que é um time que cria bastante e acho que a gente tem pecado um pouco nas finalizações, né? É um time que consegue criar muito, é difícil, né? Você ter um time que cria bastante, né? Então acho que a gente tem que, na hora do último passe, na hora da conclusão, acho que a gente tem que caprichar um pouco mais, porque acho que a gente vai ter mais facilidade. É um time que a gente recompõe muito bem, é um time que se defende muito bem, né? Então, acho que se a gente caprichar mais aí nessas finalizações, nesse último passe aí, nos contra-ataques, acho que o Botafogo aí tem mais facilidade nos próximos jogos. Isso não tem a ver com o Louco, porque quando o Louco Abreu está em campo, o time do Botafogo joga, né, como que para o Louco Abreu. E se ele não está numa boa fase, acaba sem marcar tanto. Não, eu não vejo função, até porque a gente fala, dependendo dele jogar ou não, a gente tem que criar, a gente tem criado, né? No jogo do criamos a oportunidade, a gente tem criado. Lógico que eu falo, ele é um jogador mais de referência diária, né? Eu não jogo em função dele, eu jogo em função do time, entendeu? Eu vou jogar sempre em função do que o Oswaldo pede, né? Do que ele quer. Lógico que eu falo, a gente sabe o estilo dele, e quando a gente tiver a oportunidade a gente tem que ajudá-lo também, né? Mas eu jogo em função do Botafogo, não jogo em função de ninguém. Tá certo. Aqui tem também, eu vou fazer mais uma pergunta, porque eu até fiquei na dúvida. O Genário César pergunta, qual vai ser a sua sensação quando enfrentar o Flamengo? Porque tem, né, essa possibilidade. Você ainda não jogou contra o Flamengo? Não pude. Desde que eu saí do Flamengo, eu não joguei contra a Portuguesa. Teve um jogo, eu não pude jogar, tinha a cláusula no contrato. Pelo Cruzeiro? Cruzeiro eu não joguei, não cheguei a jogar brasileiro, joguei só o Mineiro. Então qual vai ser a sua sensação? Vai ser normal, como de outro clássico, né? Foi o clube que me revelou, mas eu defendo o Botafogo, sou muito profissional, sei dos meus objetivos, do que eu quero para minha carreira, para minha vida, então, né? Sou muito agradecido pelo Flamengo ter me revelado, mas vou fazer o melhor para o Botafogo sair com a vitória. E o que você quer para sua carreira? Voltar para o exterior? Você que já teve a oportunidade meu objetivo é ficar, é o que eu falo, eu quero me restabelecer no futebol brasileiro, né? Tem um objetivo, a gente sonha também, né? Que eu falo, sei que ainda é cedo, mas acho que um passo de cada vez a gente vai conseguindo, então conquistar o título pelo Botafogo, aí sim você também, jogador, pensa em seleção, né? Então esse é o objetivo, eu participei de algumas seleções na base, então espero, né, conseguir participar também da seleção principal, então acho que esse é o nosso objetivo. Né, de começo, então estou muito feliz e devagarzinho vou conseguir conquistar. Certo. Felipe, você falou do Flamengo, eu queria falar da Portuguesa, que é um clube que você foi bem e foi rebaixada no Campeonato Paulista. Como é que ficou essa sensação? Assim? Chateado, inclusive num dia antes do jogo eu conversei com o massagista, né, lá da Portuguesa, e a situação deles estava meio complicada, eles iam jogar fora contra o Mirassol, se não me engano. E acabaram perdendo o jogo e outros times que ganhou, ou empatou, alguma coisa assim. Deu tudo errado. Nem os resultados, né, que ele teria que ter. É difícil, porque eles perderam muitos jogadores, né? Jogadores importantes, o Edno, perderam o Marco Antônio e alguns outros jogadores que se destacaram, né? Fizeram que a Portuguesa subisse, né, para a primeira divisão. E aí você não recompõe esses jogadores com a mesma qualidade. Eu não vi nenhuma contratação, eu vi do Diego Souza que veio do Japão, mas contrataram já no final, que também acho que depois ficou suspenso lá, ficou afastado, uns 4 jogadores. Então acho que não contrataram jogadores para poder manter. O nível do Campeonato Paulista é muito grande, né? Você tem os 4 aí grandes que
difícil e os outros times sempre tentando se reforçar da melhor maneira. Então é um campeonato muito difícil, né? Então acho que não conseguiram recompor né, as peças que eles perderam. Eu acho que isso culminou para que eles fossem rebaixados. Se você, só para a gente terminar aqui, você acha que o Botafogo precisa se reforçar em algum aspecto para o Brasileirão? Lógico, todos nós sabemos que sim, né? Acho que o Botafogo tem tentado bastante, né? Sabemos das dificuldades, né, no mercado, até a minha própria contratação demorou, foi bem pro final, já estava para ir para o Japão já e eu, né, liguei, conversei com o pessoal lá e o Jorginho também, conversei com o Jorginho, que era o treinador que tinha assumido o Kashima. E conversei com ele, falei que não ia com a minha família, que ia ser complicado. Eu fiquei lá 9 meses sem minha família, então eu sou um cara bem família, eu curto muito minha esposa, meus filhos, então ia ser bem difícil. E como ele também queria levar um jogador brasileiro, eu falei, pô, então vamos tentar, porque aí você abria uma vaga para brasileiro, já tinha uns 3 estrangeiros. E aí conversamos e consegui a liberação, né? Então aí sim consegui acertar com o Botafogo, mas foi bem complicado, já bem no dia da viagem, que 2 dias depois, ou 3 dias que eu comecei a acertar com o Botafogo para poder resolver. Então estamos tendo dificuldade, né, de contratar, mas precisamos reforçar, até porque principalmente né, nosso sistema defensivo, os 2 laterais, nós temos 2 jogadores só dos juniores, um já jogou, o Renan, e o Gabriel entrou até no jogo de volante, né, também. Mas a gente precisa sim reforçar o elenco, né? Tem um elenco bem curto, então estão trabalhando para que a gente possa, que o brasileiro é um campeonato diferente, precisa de jogadores de alto nível para que a gente possa conseguir nossos objetivos, que é a vaga da Libertadores e disputar o título. Tá certo, Felipe Gabriel, obrigada aqui pela sua presença no Lance, aqui do Rio de Janeiro, na TV Lance. Obrigada, Rafael Bósio, por participar desse bate-papo. Tem alguma coisa mais para falar com o Felipe? Beleza. Tá fechado? Então, sucesso aí, então, agora, né, na Taça Rio, na Copa do Brasil e aí depois Brasileirão, né? Verdade. Então, este foi o Lance no Ar desta segunda-feira com o Felipe Gabriel. Você continua conectado no Lance.net, acompanhando as notícias do dia, que logo mais, a partir das 11 da noite, tem um Lance Total com um resumo dos fatos esportivos mais importantes. Beijo você.